Vai ter muito, licitamos muitas concessões esse ano, vamos continuar fazendo concessões para sempre conciliar o investimento privado com o investimento público. E vamos ter uma ferrovia completamente operacional desde o porto de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos. Uma grande coluna vertebral ferroviária. Porque dos diversos ciclos de crescimento econômico que nós tivemos ao longo da história, pela primeira vez a gente está vendo um ciclo que está sustentado, lastreado em capital privado. Isso é muito mais sustentável no longo prazo. Nós estamos com todos os fundamentos para manter a trajetória de inflação baixa, manter a trajetória de juro baixo e permitir uma avalanche de chegada de recurso estrangeiro. O Brasil é a maior potência agroambiental do mundo. Então a gente precisa se reconhecer como líder em meio ambiente, e nós somos. O Exército ele se adestra no período de paz fazendo essas obras que a gente chama de obras de cooperação para fazer o que ele faria num momento de conflito, né? Então o Exército ele pratica a engenharia na paz fazendo obras para nós. Meu convidado de hoje é o ministro da Infraestrutura, é o ministro Tarcísio. Famosíssimo, o Jair Bolsonaro me disse numa entrevista que está aqui no canal que ele tem um HD na cabeça. E a gente lutou por essa entrevista há muito tempo, uma agenda complicada, né? Circulando o Brasil inteiro, mas conseguimos. E vamos lá. Como vai você como ministro? Vou chamar de você porque sou muito mais velha que ele. Tem quantos anos? 40? 44. 44 anos. Carioca? Carioca. Bom, eu estou muito feliz porque assisti tanto jornal hoje, ancorado para uma tarde da nave, assisti Roda Viva, então nunca imaginei na minha vida que um dia estar na frente da nave. Então, para mim é uma alegria tão grande. Para mim é que é uma honra enorme. Está fazendo um trabalho legal, está mexendo em obras paradas, né? Paralisadas. Muito obrigada por ter aceito o convite, fico muito honrada. O que você está achando do seu trabalho, porque você tem uma formação militar, né? Então você está acostumado com missões e cumprir missões, né? Você estudou escola militar a vida toda? Desde pequenininho, entrei no colégio militar com 10 para 11 anos, fiquei no colégio militar até o 2º grau, aí fui para a escola preparatória de cadeias do Exército, fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, depois eu fui para o Instituto Militar de Engenharia, lá eu passei no Instituto 2 vezes, na graduação, no mestrado, então, e a minha formação toda militar, toda no Exército, devo muito ao Exército, foi uma grande escola para mim, aprendi tudo lá dentro, os caras são muito legais, são muito bons, são muito brasileiros, então faz parte da minha vida, isso é sensacional, eu gosto, assim, eu sou muito feliz por ter passado quase 17 anos nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. E você sempre estudou muito? Sempre fui estudioso, sempre fui um cara muito esforçado. Né? Acho que até para compensar um pouco, eu vi o pessoal lá inteligente, não sei o que, podia estudar pouco, eu não, tinha que estudar muito. Então eu estudava bastante, eu sempre fui muito estudioso, estudava mesmo. E está fazendo um trabalho super elogiado. Na verdade, eu acho bacana porque houve um rompimento de paradigma absoluto. Né? O presidente foi muito corajoso. Ele resolveu colocar, né, nos ministérios pessoas técnicas. Então rompeu com aquela lógica do partido político à frente do ministério, que é uma lógica que, de certa forma, prejudicou o Brasil durante muitos anos. Ele teve a coragem para romper com isso. E nos deu liberdade para montar os times. E eu trouxe gente muito boa, muito qualificada para trabalhar comigo. Então, em cada posto do Ministério eu tenho um craque, eu tenho uma pessoa que é expoente naquilo que faz, que ama o que faz, e essas pessoas estão se doando muito, estão muito motivadas, isso faz toda a diferença. Eu estou satisfeitíssimo, né? Muito orgulhoso do time que está comigo e que está realmente fazendo a diferença, acredita nesse propósito, está disposta a entregar uma infraestrutura completamente diferente daquela que nós recebemos. Então, eles querem fazer a diferença, isso é muito bacana. O que você já fez assim de concreto que você pode contar para a gente? Olha, o ano de 2019 foi muito bom para nós, foi bom para a infraestrutura, né? Porque a gente traçou uma meta e cumpriu a meta, é muito legal cumprir meta. A gente disse que ia fazer 27 leilões de infraestrutura, fizemos os 27 leilões, todos com êxito, conseguimos chamar a atenção dos investidores, eles vieram, houve competição, bons lances, boas propostas, boas ofertas.
que vai gerar bons contratos e uma carga de investimento bastante expressiva para os próximos anos. Retomamos obras que estavam paradas há muito tempo. Tem uma coisa que é bacana falar, e que é a conclusão da pavimentação da BR-163 até Miritituba. Aliás, eu fui surpreendido na semana passada. Estávamos num roadshow na Inglaterra e Alemanha, e a gente ia no último evento da viagem, era uma palestra na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil, para empresários alemães. E o presidente da Câmara, ele foi fazer a introdução e ele começa a passar slides sobre a BR-163 e mostrar fotos da BR-163 pavimentada, e a gente não esperava aquilo. Ele diz o seguinte: olha, isso aqui é para vocês perceberem que o Brasil de verdade é diferente do que aparece na mídia aqui. Esse é o Brasil de verdade, é um Brasil onde se promete uma coisa e se cumpre. Se prometeu no início do ano a pavimentação dessa rodovia e está aqui ela pavimentada depois de tantos anos. Quantos anos? De construção, mais de 40. A construção começou na década de 70, a abertura se deu no final do governo do presidente Geisel, né? Foi quando ela foi inaugurada, a implantação foi inaugurada, e desde então que a gente aguardava a pavimentação. Ela veio sendo pavimentada ao longo do tempo, mas havia uma longa extensão ainda por pavimentar. No carnaval desse ano, e interessante que o período da safra coincide com o período de chuvas, e a gente tinha uma extensão grande sem pavimento, e nessa extensão sem pavimento é onde dá o atoleiro, os caminhões atolam, isso bloqueia a pista, há formação de fila. A gente tinha uma fila de 50 km de caminhão. Foi lá que você prometeu? Foi lá que nós prometemos. Diz: olha, o governo Bolsonaro tem um compromisso que é fazer a pavimentação dessa BR. O que está acontecendo esse ano nunca mais vai acontecer, então ano que vem não tem atoleiro. Os caminhoneiros estavam parados 11 dias na fila, e a gente disse: nós vamos acabar. E uma vez me perguntaram: mas com que garantia você promete um negócio desse? Tanta gente prometeu, ninguém entregou. Eu falei: não, a garantia é de quem ama o que faz, sabe o que está fazendo, de quem vai planejar essa obra e vai entregar. Nós entregamos, semana passada nós acabamos a pavimentação, e foi interessante a gente ter esse reconhecimento lá fora. O presidente da Mercedes percorreu a BR, achou aquilo interessantíssimo, fotografou e mandou as fotos para a Câmara de Comércio da Alemanha. E aí a introdução da nossa apresentação lá na Alemanha, no programa de investimentos, foi uma exposição sobre as fotos. E foi espontâneo, então. Espontâneo. E uma demonstração do compromisso do governo em cumprir, em fazer a infraestrutura, em realizar. Então foi até uma homenagem, foi uma coisa bonita, surpreendente. Nunca esperei que ia haver um negócio daquele em Berlim, e foi o que aconteceu. E você já tinha essa noção do que estava parado no Brasil, do que precisava avançar? Você tinha um conhecimento prévio disso? Como a gente vem trabalhando na área da infraestrutura há muitos anos, em várias posições, a gente acaba conhecendo quais são as principais deficiências, os principais gargalos, os principais empreendimentos ali onde a gente realmente precisa descarregar investimento, o que estava parado, o que não estava andando, que precisava de alguma medida corretiva, alguma solução ou criativa, ou uma solução de engenharia, ou uma solução financeira para viabilizar. E estamos conseguindo levar à frente esses projetos. Tem muita coisa andando hoje no Brasil. E tem dinheiro para essas coisas? Olha, a gente tem que conciliar, primeiro, o investimento privado com o investimento público. A gente conseguiu ter um nível de execução de orçamento muito forte, apesar de ter um orçamento muito baixo. A gente herdou um orçamento que foi elaborado no ano passado, né, que é um dos mais baixos orçamentos da história, mas nós conseguimos fazer uma grande execução dentro desse orçamento, tanto de restos a pagar, né, quanto do próprio estoque que nós tínhamos de recursos para este ano. E dar efetividade, botar essas obras para rodar, e estamos aliando isso com uma transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Então licitamos muitas concessões esse ano, vamos continuar fazendo concessões para sempre conciliar o investimento privado com o investimento público. E o ano que vem a perspectiva é melhor. A gente deve ter um orçamento mais tranquilo, a gente deve ter uma folga orçamentária maior, e nós vamos conseguir então fazer mais investimento público, além das concessões e dos investimentos privados que nós vamos levar para frente. Essas concessões são aquelas que a pessoa paga pedágio e a empresa privada administra. Uhum. Tem vários modelos, né? Assim, nós estamos fazendo concessão em todas as áreas.
Então tem os aeroportos, que a gente tem uma cobrança de tarifa aeroportuária, mas também tem toda a exploração comercial, mas aí tem uma carga de investimento grande, né, em ampliação de terminal, em pátio, em pista. Nós temos nos terminais portuários uma realização de investimento grande por parte do privado, com também uma obtenção de receita vinculada à carga movimentada. A mesma coisa acontece nas ferrovias, então tem uma administração, tem um investimento grande em obras de ampliação de capacidade, pátio, duplicação de linha, construção de linha, aquisição de material rodante com a cobrança de tarifa pela movimentação das cargas. A gente não tem, o Brasil sempre fez estradas, né? A gente nunca fez muitas ferrovias, a gente não explora muito isso, né? Você tem vontade de mexer nessa área? Temos. Esse é um dos objetivos nossos, é fazer um reequilíbrio nessa matriz de transporte. Existem razões históricas que nos levaram para o setor rodoviário, né? Então, lá atrás, ainda a decisão lá no governo Vargas, né, que ele pensou, poxa, preciso de transportes para atender uma indústria que está nascendo e preciso fazer isso rápido de forma barata. Ele criou um mecanismo de poupança, que era um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, e um fundo. Então, esse dinheiro ia para esse fundo, o fundo era gerido pelo DNR e o DNR fazia estradas. E durante muito tempo não se investiu em mudar esse modelo pela crença do petróleo barato. Então, petróleo barato, transporte barato, fazia muito sentido investir em rodovia. O que ninguém esperava eram as duas crises do petróleo na década de 70. E isso realmente acabou destruindo um pouco o modelo desenvolvimentista que nós tínhamos. E a gente acordou tarde demais para a necessidade de diversificação da matriz, mas no momento onde a gente não tinha recurso mais para fazer essa diversificação. Muito mais caro, muito mais intensiva em termos de uso de capital. E agora, felizmente, nós estamos retomando com criatividade, né, e com muita técnica. A gente conseguiu montar um programa que tem 3 pilares, né, um pilar de novas concessões. A gente está utilizando uma oportunidade que é o término dos contratos das concessões que foram feitas na década de 90, na época da extinção da rede ferroviária, para fazer as prorrogações dos contratos com muito investimento agregado, e a gente vai fazer uma mudança na legislação para permitir as ferrovias autorizadas no Brasil, ou seja, o Brasil vai começar a ter ferrovia privada. Se alguém quer tomar um risco de engenharia para fazer uma ferrovia, ele vai poder fazer a ferrovia com determinadas vantagens, que é a vantagem da exclusividade, a vantagem da liberdade tarifária, né? Então vai ficar... Você vai desemperrar esse setor, o que está planejado vai fazer com que a participação do modo ferroviário saia dos atuais 15% para 29%, 30% no final de 8 anos. Então a gente vai dobrar a participação do modo ferroviário na matriz. Isso alivia também a situação a nossa tensão com os caminhoneiros, né? Até nossa brasileira, né? Sim, porque você terá outras possibilidades, né? Claro, a gente vai ter mais alternativas. A gente também está investindo muito na navegação de cabotagem, que também vamos ter uma parte da carga percorrendo o litoral e não mais por estrada. Mas ir para o próprio caminhoneiro é bom, é interessante isso, porque o que a gente vai fazer? É uma substituição de frete. Aquele frete de longa distância que o caminhão faz hoje, ele vai migrar para a cabotagem, ele vai migrar para a ferrovia. O caminhoneiro vai passar a fazer o frete de curta distância. O frete de curta distância é o frete de maior remuneração. É o que desgasta menos equipamento, desgasta menos veículo, é o que dá mais dinheiro no bolso dele, é o que ele dorme em casa. Desgasta menos ele, vai dormir, vai fazer deslocamentos curtos, vai dormir em casa, vai diminuir o afastamento da família. Acho que todo mundo ele não vai perder em termos financeiros. Ele ganha. Porque o frete de curta é o melhor frete que existe. Ele ganha mais dinheiro no frete de curta do que no frete de longo. O frete de longo é o desgaste de veículo, pneu, né, combustível, estadia, enfim, alimentação, acaba sendo enorme. Então o custo dele aumenta muito, a margem dele é menor nesses deslocamentos de grande distância. O deslocamento de curta acaba remunerando melhor. Qual é o destaque que você dá para o que você fez até agora? Assim? O que era uma coisa que você queria muito fazer e fez? Eu acho que se eu fosse eleger uma coisa histórica, é a conclusão da BR-163. Sem sombra de dúvida. E tem outra coisa, eu acho que eu tenho que botar duas coisas em pé de igualdade. A conclusão da BR-163 e a concessão da Ferrovia Norte-Sul.
Nós vamos ter uma ferrovia totalmente operacional em 1 ano e meio. Já fizemos a transferência para iniciativa privada, tivemos um leilão extremamente bem sucedido e vamos ter uma ferrovia completamente operacional desde o porto de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos. Uma grande coluna vertebral ferroviária. Também outra coisa que foi pensada por Pedro II. Pedro II foi grande, pensou muita coisa bacana. Começou a obra na década de 80 e que está acabando agora. Então acho que são duas coisas emblemáticas, históricas, Ferrovia Norte-Sul e BR-163. Isso valeu o ano 2019. E o que você quer para 2020? Quer muita coisa. A gente é muito ambicioso. A gente quer... 2020 a gente vai ter um programa de leilões muito mais forte que foi em 2019. Nós fizemos esse ano 27 leilões de concessão, prorrogamos o contrato da Malha Paulista. E ano que vem a gente quer fazer 44 leilões. Isso é rodovia e... Rodovia, ferrovia, porto e aeroporto. Os 4, os pilares. Ano que vem a gente deve fazer 22 leilões de aeroportos, a gente deve fazer uma série de terminais portuários, nós vamos fazer 2 ferrovias, aí tem 2 meninas nos meus olhos ali, que é Ferrogrão e Fiol, Ferrovia de Integração Oeste e Leste na Bahia, e a Ferrogrão que para mim ela vai proporcionar uma revolução no agronegócio, uma revolução em termos de logística no Brasil. E onde é a Ferrogrão? Ela sai do Mato Grosso, ela liga Sinop do Mato Grosso até Miritituba, no Pará. Em Miritituba, a carga chega em terminais portuários e embarca na hidrovia do Tapajós. Uma coisa linda, porque a gente vai ter lá comboios, né, com um empurrador e 20, 25 barcaças, cada barcaça daquela leva 2.000 toneladas. Então uma composição daquela chega a levar 40, 50 mil toneladas. A gente está tirando 800, 1.000 caminhões de uma vez da pista. Um negócio muito eficiente. Grandioso. Muito legal. E já está acontecendo. Antigamente a gente tinha, 4, 5 anos atrás, um terminal só portuário em Miritituba, com uma capacidade de 3,5 milhões de toneladas. Hoje a gente tem 15 milhões de capacidade instalada. E ano que vem já deve subir para aquela região, em função do término da pavimentação da rodovia, cerca de 15 milhões. Esse ano subiu 12, 13, ano que vem deve subir já as 15. E mais empreendimentos portuários estão acontecendo, então o investimento lá está vindo com muita força. A gente em pouco tempo vai ter lá 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de capacidade portuária. Isso reflete para a gente no dia a dia, no cotidiano? Você barateia de alguma forma o alimento ou o material de... No final das contas, a gente está gerando mais investimento. E gera, quer dizer, a gente diminui e não perde emprego, porque a gente não pode perder emprego. Não, a gente gera emprego, porque a gente está diminuindo o custo do frete, diminuindo o custo logístico, tornando o Brasil mais competitivo, aumentando a margem. Essa margem vira investimento, ela é reinvestida, então no final das contas a gente tem mais geração de emprego, a gente entra num círculo virtuoso. Então a oferta de transporte é muito bom porque abre uma série de portas para todo mundo. Então é muito bacana ver esse movimento acontecendo. Então o Ferrogrão para mim é um sonho, assim como a Fiol. Vamos ter uma licitação importantíssima, que é a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, porque o contrato da Dutra vence em 2021, a gente já faz o leilão ano que vem, acho que vai ser um leilão disputadíssimo. A gente vai trazer uma carga de investimento muito grande, 3ª faixa, 4ª faixa, nova descida da Serra das Araras, e vamos agregar Rio Santos até Ubatuba nessa concessão. Então, vamos ter investimento na Rio Santos, que é importante para o turismo, né? Então, acho que vai ser um ano extremamente importante para nós, cheio de realizações também. Acho que a equipe toda está muito motivada para isso e o investidor também está muito interessado. A iniciativa privada também está respondendo bem? Está respondendo bem. Eu acho que a gente sente o brilho no olho do investidor quando a gente mostra para ele como que o programa brasileiro está formatado. Eu tenho ouvido coisas muito interessantes. A gente, em determinados roadshows, ouviu de investidores o seguinte: puxa, o programa de vocês é grande, mas não é só grande, ele é sofisticado. Vocês têm um programa de concessão de infraestrutura mais sofisticado do mundo, porque a forma como vocês estão tratando os riscos, ninguém tratou. Então o que vocês estão fazendo é sensacional. Por quê? A gente não está simplesmente oferecendo uma quantidade de ativos para administração, para operação, para investimento, não. A gente criou um bom ambiente de negócio. Então, os principais riscos que eram detectados, nós estamos tratando.
e riscos que não eram tratados. Então, a gente está mitigando o risco o medo que se tinha sobre tributação de ganho de capital de recursos vindo do exterior, adaptando as regras do Brasil às regras da OCDE. A gente está tratando o risco cambial, a gente está tratando de uma forma muito mais eficaz a questão do meio ambiente, a gente está proporcionando instrumentos de funding interessantes que vão alavancar o mercado de capitais. Então, tem um conjunto de medidas que tornam os empreendimentos muito atrativos. E num cenário onde o mundo está desacelerando, né? O mundo está sofrendo com guerra comercial, polarização política, envelhecimento da população, a gente percebe as economias centrais respondendo a esse movimento com reduções de taxas de juros, os nossos empreendimentos passaram a ficar muito atrativos. Então, está todo mundo olhando o Brasil e percebendo que o Brasil está caminhando na direção correta. Então, a gente vai ver o Brasil decolando. Eu gostei muito da explicação que você me deu antes da gente começar a entrevista, quando você falou das 2 turbinas. O Brasil está crescendo? Está crescendo e é interessante ver... Mas está crescendo pouco, como dizem? Pois é, não, isso é falso, porque é um problema talvez de falta de percepção do que está acontecendo realmente, porque vamos crescer 1% esse ano, não é um crescimento pífio, bobagem, não, crescimento importante, por quê? O Brasil é um avião com 2 turbinas, a gente tem a turbina do setor público e a turbina do setor privado. A turbina do setor público está com reverso acionado, então a gente encolheu no setor público, o que neste momento era importante, era bom. A turbina era necessária. A turbina do setor privado, então, ela está caminhando com mais impulso. Se a gente está crescendo 1, o setor privado está crescendo 2,1, 2,2. Então, já é prenúncio de um crescimento muito mais forte no que vem, sustentável. Porque dos diversos ciclos de crescimento econômico que nós tivemos ao longo da história, pela primeira vez a gente está vendo um ciclo que está sustentado, lastreado em capital privado. Isso é muito mais sustentável no longo prazo. Como os alicerces estão sendo construídos, por meio das reformas importantes que foram feitas e que são estruturais, como a reforma da Previdência, como agora o Pacto Federativo, que vai ter alavancas importantes de recuperação e preservação da nossa solvência, da nossa situação fiscal, nós estamos com todos os fundamentos para manter a trajetória de inflação baixa, manter a trajetória de juro baixo e permitir uma avalanche de chegada de recurso estrangeiro aqui, né, e que realmente os empreendimentos ficaram muito atrativos. Então, o setor privado vai ser a grande alavanca desse novo ciclo de crescimento que nós vamos ter e que não vai ser aquele voo de galinha, vai ser um voo ali de águia, vai ser um voo, né, constante, firme. E a gente vai sentir isso, né, questão dos números do emprego, por exemplo? Com certeza. O emprego acaba sendo uma variável que demora um pouco mais para responder. Quer dizer, quando a gente chega na crise, a pessoa demite, vai demitindo, chega uma hora que ela não demite mais, porque senão ela desmantela o negócio. Mas ela vai ficando com capacidade ociosa, Quando a economia começa a reagir, a gente vai preenchendo essa capacidade ociosa, depois a gente começa a operar com as horas extras e só aí depois eu vou partir para a contratação. Então, da economia reagir até o emprego responder, tem um tempo. Mas ele vai responder. E aí, com a economia crescendo mais forte, nós vamos também ter uma recuperação de emprego mais forte, aumento de massa salarial, melhoria de percepção de segurança, e aí vai embora. Nós vamos entrar no ciclo virtuoso. Você está animado? Demais. Você já teve outros cargos em outros governos? Já. E esse é o que está te seduzindo mais? Com certeza. Eu acho que é o que tem o melhor fundamento, melhor direção. A direção está muito correta. É a direção no caminho certo, né? Que é o caminho da liberdade econômica, é o caminho do mercado, das soluções de mercado, né? Então, com uma condução de política econômica muito técnica, muito serena, muito firme na direção correta, eu diria que são os melhores fundamentos, é a melhor fundação. E aí, como a gente tem a melhor fundação, a gente vai fazer o edifício mais alto também. Faz sentido. E na sua vida, você é um carioca, né? Nasceu no Bairro da Glória, seus pais moravam em Santa Teresa. Me contaram que o seu pai era contemporâneo de Pixinguinha. Meu pai teve uma vida boêmia, um cara muito esforçado, foi muito pobre, né? Trabalhou muito, cresceu, me deu... Trabalhava em quê? Meu pai começou a trabalhar no comércio, depois entrou no Banco do Brasil, ele fez carreira no banco, né?
E aí ele conheceu, teve a felicidade de conhecer Pixinguinha e brincou de fazer letra. Meu pai gostava de fazer letra, mas meu pai gostava muito de música, né? E dessa amizade eu tenho algumas relíquias interessantes, mas na minha casa eu tenho disco do Pixinguinha com dedicatória para meu pai, dizendo assim, Amauri era o nome dele, né? Ao Amauri, meu filho espiritual. Olha. Né? O Pixinguinha tinha um filho adotivo e chamava meu pai de filho espiritual. Então isso está nas dedicatórias, eu acho isso muito bacana. Nossa, né? Então, o reconhecimento de um mestre, né? Então, acho isso muito legal. E você nunca se ligou muito nem na boemia, nem na música? Gosto muito de música, mas Deus não me deu talento. Aí, se tivesse me dado, eu adoraria. Mas o seu talento você buscou nos estudos, né? Na matemática, né? Nos cálculos, nas coisas bem... Talento também não tinha não, mas foi esforço ali para aprender aquelas coisas. Eu acho que você foi um aluno daquele que a gente chama de CDF, né? Não, eu tinha boas notas, mas era muito estudo. Nossa Senhora, como eu estudava, meu Deus. E eu via aqueles caras às vezes dormindo em sala e tirando notão, de como é que pode? Que coisa, que absurdo, cara. Por que eu tenho que estudar tanto para entender a mesma coisa? Mas é assim, valeu a pena. E como é que você se diverte? Porque você viaja sem parar, né? Deve ter reunião que não acaba mais, não tem? Tem. A coisa mais volumosa na sua vida hoje que são reuniões. É muita reunião. É muita reunião. Muita reunião. E reunião é uma coisa que cansa muito também, né? Cansa. Tem dia que a gente sai esgotado, assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais reunião. Não, porque tem só mais duas. Pensando e articulando e costurando. Às vezes tendo que encaminhar alguma coisa, dar alguma saída, dar alguma solução, dar alguma resposta. Infelizmente a gente não tem resposta para tudo, né? A gente gostaria, tem problemas às vezes que não estão ao nosso alcance, né, de serem resolvidos, ou que vão demandar mais planejamento, ou mais tempo, ou uma situação até orçamentária melhor, enfim. Mas isso é divertido, no final das contas é legal. Mas assim... Mas para se divertir mesmo, você faz o quê? Eu tenho uma paixão, que é assistir os jogos do Flamengo, né? Sou Flamengo? Sou, e eu estou num ano mágico, né? Nossa! Porque, ganhamos tudo. Ganhando tudo. Campeão da Brasileiro Sub-17, Sub-20, campeão brasileiro da Série A, campeão da Libertadores, ganhamos a Florida Cup, né? Copa Disney, ganhamos o Campeonato Carioca, ganhamos tudo assim. Né? Então, um salve lá pro nosso grande Mr. Jesus. Pois é, conterrâneo da sua mãe. Conterrâneo da minha mãe, exatamente. Sua mãe veio de Portugal para cá, novinha, 20 e poucos anos. E então, eu fui pro roadshow na Inglaterra sem voz, de tanto que eu gritei na final da Libertadores, que aquele jogo foi inesquecível, foi um negócio sensacional. Foi demais mesmo. Você viu na TV ou você viu lá em livro? Vi na TV e tinha que ter o ritual, porque na minha casa todo mundo é flamenguista, tem o local do meu filho sentar, da minha filha sentar para dar sorte. Então, todo mundo... E todo mundo uniformizado? Todo mundo uniformizado. É mesmo? E aí fica aquela loucura, né? Pô, o Flamengo tá perdendo, essa camisa tá dando azar, tira, bota outra. Vamos embora, tem uma hora. E seus filhos são novos, adolescentes? Eu tô com um filho com 21 anos e a minha filha tá com 12. Então, meu filho está estudando engenharia, está na Universidade de Brasília, está fazendo engenharia de produção, minha filha está no ensino fundamental, né? Está fazendo o 8º ano, que é a 7ª série. Ainda, 12 anos. 12 anos. Mas já sabe que é Flamengo. É a mais convicta. É. Ela hoje não perde jogo do Flamengo, impressionante. E você tem tempo para curtir essa família? Tem, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Sempre... Quando eu estava no INE, apesar de estudar muito, eu não podia ter a prova que fosse no outro dia. Se eu tivesse jogo do Flamengo no domingo, eu ia para o Maracanã. Eu tinha que ver o Flamengo jogar. E depois eu virava a noite estudando? Depois eu virava a noite estudando. Tomava café, Coca-Cola, não sei o que. Fazia ficar ligado, mas ia para o Maracanã. Mas vale muito a pena. Então é um prazer enorme, Quando é uma paixão, né? E é uma alegria. E esse ano está sendo especial. Esse ano está sendo mágico mesmo. Também a gente merecia, né? Merecia. Quantos anos? E é uma lição que o Flamengo está dando para outros times, né? Porque o time que teve lá à beira da falência, teve mal, passou por uma reestruturação financeira, um período sem título, mas de reorganização, de reestruturação e de repente uma volta por cima. Então acho que é uma vitória do profissionalismo. É um bom exemplo do Brasil também. É o que vai acontecer no governo do presidente Bolsonaro. Vai ser uma vitória do profissionalismo também.
Você acha, a imprensa é justa com você? Porque o Bolsonaro reclamou muito, né? Comigo até, eu acho que está sendo Correto. Cordial, correto. Né? Então, eu vejo algumas coisas assim que me chamam a atenção, e me chama a atenção o pessimismo, me chama a atenção a má propaganda do Brasil. Isso me incomoda como brasileiro. O Brasil é a maior potência agroambiental do mundo. Então a gente precisa se reconhecer como líder em meio ambiente, e nós somos. Porque nós somos competentes, nós preservamos franjas da Mata Atlântica, nós temos mais de 60% de mata nativa preservada, em se tratando de Amazônia, 84%. Isso é verdade mesmo, dados concretos. Dados concretos, 42%. Porque a gente está apanhando, né? Apanha-se muito nessa área do mundo, né? As pessoas no mundo criticam a gente como se a gente estivesse até parece só que desmatando. a gente é vilão do meio ambiente, até parece que fomos nós que acabamos com todos os nossos recursos ambientais, que somos os campeões de emissões. Não, a gente responde por 1% e pouco das emissões de gases de efeito estufa. Espera aí, 42% da nossa matriz energética é renovável. Na Alemanha é 14%. Como é que nós somos vilões? Não, nós somos líderes. Nós sabemos fazer, nós fizemos, nós preservamos o legado e vamos continuar preservando o legado. Faz parte das suas preocupações. Claro, os nossos projetos são cada vez mais ambientais, são cada vez mais verdes. Firmamos protocolo com uma agência alemã, a GIS, para trazer ponderações sobre mudança climática para dentro dos projetos de infraestrutura. Firmamos um protocolo com a Climate Bond Initiative, que está estudando os nossos projetos para trazer a questão da sustentabilidade já para a fase de concepção, que a nossa ideia é ter projetos cada vez mais sustentáveis, até por uma razão muito pragmática. A gente tem que estar de olho no mercado verde, nas fontes verdes de financiamento, no mercado dos green bonds, dos green loans. Então a gente vai dar selo verde para os nossos projetos. Nós respeitamos os princípios do Equador, então a gente tem todo um cuidado no que diz respeito a populações impactadas, que vão ter que ser relocadas, né? Então, a populações tradicionais. Então os projetos estão cada vez mais consistentes do ponto de vista ambiental, e isso é uma coisa inescapável. A gente sabe o quanto isso é caro, é importante para os investidores, e não está sendo negligenciado. E a gente tem que assumir, a gente tem que ter uma postura de orgulho do país, de perceber que o Brasil sempre foi líder nesse segmento, vai continuar sendo. O Brasil é uma potência ambiental, talvez a maior potência ambiental, talvez não, seguramente, é a maior potência ambiental do planeta, e vai continuar sendo. E isso tem que ser motivo de orgulho, tem que ser comemorado. Quando a gente percebe que nós começamos a dar o primeiro impulso, nós estamos percebendo expansão da indústria, expansão do varejo, um grande Black Friday, recuperação do consumo, recuperação do crédito, que vai atuar na questão da produtividade, recuperação no mercado da construção civil. Então, no final das contas, estamos experimentando já a recuperação econômica. Isso tem que ser comemorado. O Brasil está dando a volta por cima, e o Brasil é um país muito grande. É um país que tem população muito grande, é um país que tem território muito grande, que tem PIB muito grande. E quando a gente junta esses fatores, né, se a gente botasse num gráfico, poucos países estariam nessa interseção da extensão continental, da população gigante, do PIB gigante. Talvez China, Estados Unidos, Brasil, Índia. Então, é um país que tem escala, está vocacionado para ser líder, e a gente tem que buscar essa liderança, né? Assumir essa responsabilidade, ter isso como meta e ter orgulho do país que a gente vive e tem que construir, porque o legado é nossa responsabilidade. Aquilo que a gente vai deixar para gerações futuras é nossa responsabilidade. Nós vamos construir. Ninguém aqui vai ser parte de geração perdida. Nós vamos ser parte da geração que vai transformar o Brasil. Que bom, não é? A gente está precisando ouvir isso, está precisando acreditar nisso, e está precisando fazer isso, né, acontecer. Claro, e vamos fazer. As coisas estão andando, estão dando certo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer mais otimismo para o noticiário, porque tem coisas muito boas acontecendo. A gente não pode fingir que isso não está havendo e só ver o que é negativo. Não, tem muita coisa boa. E é um país que vai realmente se recuperar. Muito bom.
E você vai continuar aí na batalha, entre uma estrada e outra, entre um porto e outro, entre um aeroporto e outro. Vamos continuar visitando os nossos estradas, os aeroportos. E você tem viajado muito, né? Temos viajado bastante, porque tem que ir. A visita no campo, ela nos permite ter mais clareza dos problemas, ajuda a encontrar soluções, dá senso de urgência, levar as equipes ficam mais motivadas, elas percebem mais o senso de urgência. Puxa, tem que resolver esse problema, tem gente que está sofrendo por falta dessa infraestrutura, ou aqui essa situação é inaceitável, tem que resolver e tal. Então a visita, ela gera um engajamento interessante, ela gera uma percepção interessante. Eu estava falando com um colega que trabalha no Tribunal de Contas da União, que está agora analisando um processo de prorrogação da concessão da Estrada de Ferro dos Carajás. Eu digo, olha, a melhor maneira de perceber o que é a base de ativos de Carajás é visitar a Estrada de Ferro dos Carajás e visitar aquela região, porque a gente vai ver a via duplicada, a gente vai ver os ativos funcionando, a gente vai ver por que aquilo é importante na geração de receita, como que essas coisas estão vinculadas e como é que isso entra na conta econômica. Então, a visita ao campo, ela é fundamental para elucidar questões, para abrir a cabeça, para a gente perceber o que está acontecendo. E a população também sugere coisas? Demais. E aí tem uma coisa interessante, a gente começou a usar muito a rede social para divulgar o trabalho que está sendo feito. Então a gente está botando, a gente divulga o que está sendo feito, olha, concluímos tal estrada, estamos fazendo a pavimentação disso aqui, fizemos esse leilão, foi bem sucedido, olha, estou trabalhando nisso agora. A equipe do DENIT trabalhou o final de semana nisso, recuperando essa emergência, o Exército não parou o final de semana, domingo, feriado, o Exército está ali, está fazendo obra ali na 116 Rio Grande do Sul, na União 3 Pará e tal. E a população começou a acompanhar a infraestrutura. E é interessante esse movimento, porque é um negócio às vezes muito técnico, né? Não sei se é o assunto mais agradável do mundo, mas o fato é que a turma está acompanhando. Então o que acontece? A gente às vezes, olha, estamos fazendo a recuperação da 116 Ceará, a equipe trabalhou esse final de semana na manutenção aqui nesse trecho e tal. Aí o pessoal, ministro, olha, pô, legal ter feito isso, mas olha, dá uma olhada nessa estrada aqui também, que ela tá ruim. E a população acaba sendo mais tolerante conosco. Por quê? Está percebendo esforço. Ela começa a perceber que não é possível, obviamente, resolver todos os problemas da infraestrutura num curto período de tempo, né? Isso demanda planejamento, tempo de fato, né? Recurso orçamentário. Mas ela começa a perceber o seguinte, poxa, eu estou vendo esforço, estou vendo que vocês estão fazendo melhor, estou vendo que você trabalhou aqui, ali. Olha, pô, legal que você está fazendo a pavimentação da 285 Santa Catarina, mas não esquece dessa aqui também não. Dá uma olhada nessa aqui, que ela está ruim. Olha, dá uma olhada. Você já pegou alguma sugestão dessa? Já, por exemplo, no início do ano, muita gente reclamando do 135 Maranhão, do 135 Maranhão, de, pô, peraí, nós temos que ir lá, vamos lá ver. Aí visitamos o trecho, puxa, aqui tem problema mesmo. Tem um problema de execução contratual, que é um imbróglio jurídico, então vamos tomar as providências jurídicas para forçar a empresa a refazer, né, o trecho que tá ruim. A gente começa a perceber o que a população brasileira mais quer. A gente percebe que a 381 Minas é o grande pedido da população de Minas Gerais. A 470 Santa Catarina é a grande BR de Santa Catarina, é uma coisa que tem um apelo muito grande. A gente percebe que a 319 é muito importante para o cidadão do Amazonas, para o cidadão de Rondônia. Então, que existe uma preocupação com a manutenção da malha do Ceará, com a 174 Mato Grosso. Então a gente começa a sentir onde é que está o problema. E a gente sabe exatamente, então, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para acelerar a duplicação da 381 Minas, dar mais velocidade na execução de obra, ou eu tenho que resolver o problema do licenciamento na 319 para poder começar a pavimentação. A gente começa também a projetar as respostas, mas sempre aderente ao planejamento de longo prazo. A gente está trazendo os investimentos do Plano Nacional de Logística. Então foi um plano elaborado pela empresa de planejamento logístico. Isso é uma coisa interessante porque os ciclos de investimento em infraestrutura no Brasil, lá atrás, estavam baseados num veículo financeiro, um veículo de poupança e num veículo de planejamento.
a gente está resgatando esse veículo de planejamento de longo prazo. Então a gente olhou as origens, os destinos presentes na economia brasileira, aplicamos modelos econométricos para ver como que a economia vai se comportar, analisamos então o problema de transporte sob a perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta e vimos onde é que nós tínhamos gargalo para projetar o que é necessário fazer de investimento para ter repercussão econômica importante. Então, os projetos, eles acabam nascendo do plano de longo prazo. Isso é uma coisa muito interessante, é um resgate do planejamento. E é interessante que a percepção, a necessidade das pessoas, ela casa com o planejamento. A pessoa sente na pele, existe uma sabedoria na sociedade, né? Então ela está sofrendo com a falta daquela infraestrutura e aquela infraestrutura é importante. E aí a gente vai sendo mais cirúrgico, a gente vai sabendo o que é importante, onde é que a gente tem que descarregar recursos, a gente tem que acompanhar mais de perto, a gente tem que melhorar a governança para realmente... Porque, na verdade, quem usa sabe mais, né? Sabe, sente na claro, pele. Sente na pele. Bom, em nome dos cariocas, não posso deixar, apesar de ser mineroca, não posso deixar de perguntar, e a Niterói Manilha? Vai ter uma solução para aquilo? Vai. Essa é a principal demanda. Você foi na veia agora, porque é realmente acho que é a principal chaga na infraestrutura do Rio de Janeiro, é o que é mais reclamado, mais pedido. Nós, ano que vem, vamos vir com mais recursos para fazer recuperação daquele trechos daquele segmento Santa Guilhermina Manilha. Vamos terminar a duplicação de obras de arte especiais, né, de pontes, viadutos. E nós estamos preparando a concessão desse trecho. Nós vamos fazer de novo a concessão da Rio Teresópolis, só que agora nós vamos incorporar o arco metropolitano do Rio inteiro, desde a interseção com a 101 lá em Itaguaí até o trecho de Manilha, até chegar em Manilha. Então, aí vai ter investimento de duplicação, em segurança, monitoramento. Então eu tenho certeza que a vida vai melhorar muito lá quando essa concessão sair. Enquanto isso, nós vamos aplicar recursos lá para melhorar a condição de segurança, de trafegabilidade nesse segmento. É verdade, porque tem a questão dos bandidos, a questão da segurança, a questão de pessoas que criam cavalos ali em Itaguaí, tem gente que cria cavalo na beira da estrada solto, já matou várias pessoas. Não, ali é uma coisa abandonada ali. É um resgate que a gente precisa fazer, eu acho que a gente deve isso à população do Rio de Janeiro. Ai, que bom. E o Exército está ajudando nessas obras? Porque de vez em quando a gente recebe um vídeo no Zap mostrando o Exército trabalhando numa estrada. Muito, a gente conferiu. Não é só o Exército, mas tem Exército. Mas tem Exército. A própria 63, que é histórica, é trabalho muito forte do Exército Brasileiro, da engenharia militar. A 116 Rio Grande do Sul também, o Exército está fazendo um trabalho notável, não poupando final de semana, trabalhando feriado, dia santo, sábado, domingo, e ajudando muito a cumprir metas de duplicação. Então o Exército está fazendo um trabalho notável. É interessante que o Exército ele se adestra no período de paz, fazendo essas obras que a gente chama de obras de cooperação, para fazer o que ele faria num momento de conflito, né? Então o Exército ele pratica a engenharia na paz, fazendo obras para nós, e está fazendo com excelência, está fazendo com qualidade, com esforço, e os resultados são excelentes. Então eles terminaram a pavimentação da BR-163 no Pará, que vai lá de Sinop para Miritituba. Estão fazendo a duplicação da 116 no Rio Grande do Sul, né, que acaba ligando a região metropolitana de Porto Alegre ao Porto de Rio Grande. Então estão ajudando muito lá. Foi uma obra que a gente não tinha 1 quilômetro de duplicação entregue até o início desse ano. Esse ano nós fizemos 71 quilômetros de duplicação, ano que vem a gente faz mais 80 e poucos quilômetros, e em 2021 a gente fecha 250 quilômetros de via duplicada. Que bom. Boa sorte, ministro. Obrigado. Muito boa sorte, bom trabalho, né? E que o Flamengo continue assim. Amém. Final do ano tem Mundial, agora em dezembro, tem Liverpool, talvez, né? Então vamos rezar para a gente ser decidido. Pedir, torcer, para que Jesus nos leve. Jesus nos leve. E é interessante que, de novo, Liverpool, né? Pois é. Tá certo que a gente tem que passar pela semifinal, mas eu tenho fé que a gente vai passar. Tomara em Deus. Bom trabalho aí. Obrigado. E volte sempre com boas novidades. Ah, tem uma bomba assim, uma novidade incrível que você pode me contar? Pra gente terminar?
tem tanta... A gente fala de tanta coisa boa, né? Assim, se a gente parar para pensar, nós vamos conceder Santos Dumont, Congonhas. Essa rota é a 4ª rota mais movimentada do planeta, a rota Rio-São Paulo. Nós vamos fazer licitação da Nova Dutra, privatização do Porto de Santos, muita coisa relevante, né? Enfim. Isso vai atingir muita gente. Vai melhorar pra gente, né? Que é o usuário. Ou da Dutra, ou do Santos Dumont de Congonhas, ou da estrada, como é que é? 381 de 381 Minas. Essa 381 é de onde mesmo? Liga a Belo Horizonte, governador Valadares, né? Se eu fosse dar um furo aqui, uma coisa que eu não contei pra ninguém ainda. Conta pra mim. É que hoje tem obra na Transnordestina. É mesmo? No trecho do Piauí e no trecho do Ceará. Que era uma coisa que estava parada há muito tempo. Então a gente estava parado que há 30 anos? Não, há menos tempo, mas sei lá, talvez uns 3, 4, 5 anos aí que não tinha nada. A gente está hoje com equipes trabalhando no trecho do Piauí, no trecho do Ceará, deve ter lá umas 1.200 pessoas, lá uma quantidade de equipamento razoável então trabalhando. Então pode acontecer. Está acontecendo, a obra está acontecendo. Então, eu acho que é uma notícia boa para aquela região. Uma boa notícia, é verdade. Também para lá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. E eu esquecendo da caneca, mas não vou esquecer não. Essa caneca é o símbolo do nosso canal. Queria te dar a caneca. Tu tomar um café entre uma obra e outra, entre uma reunião e outra. E o link da caneca está aqui na discussão. Valeu? Até o próximo vídeo.